Olá amigos, Delmo Soares do Guarujá, canal Reflexo da Luz. E hoje compartilhando a nossa live, os 3 conselhos e um pouco sobre reencarnação e ressurreição. Bom dia, buenos dias. Sayonara, estamos no Brasil, estamos encarnados ainda, graças a Deus, estamos no Brasil, Guarujá, São Paulo, no meio de uma pandemia, levando lições para a nossa vida, lição para o nosso espírito imortal. Bom dia, pessoal, estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, eu, os espíritos e meu amigo Joaquim, para lhe dar um bom dia, para termos mais uma manhã de reflexões. Bom dia a todos, que o dia de hoje seja aquela pétala, aquela rosa que começa a brotar com amor, com carinho para nós no dia de hoje. Deus esteja com todos nós. Isso é uma grande verdade. Precisamos estar conectados sempre com a divindade, cada um dentro do seu entendimento, mas jamais esquecer a nossa origem divina, o amor, os nossos irmãos espirituais que estão ali fazendo de tudo e mais um pouco para que a gente persista no bom caminho, que a gente consiga ser cada dia que passa um pouquinho melhor. E hoje, como é domingão, se passar um pouquinho do tempo não tem problema, vocês vêm mais tarde, tranquilo, ainda faltam 14 minutos, mas a historinha de hoje promete, né? Hoje nós escolhemos uma historinha para que a gente possa refletir muito em nossas vidas. Eu sei que domingo a gente tem às vezes planos diferentes, mas como graças à tecnologia e a Deus, nosso Pai, isso vai ficar gravado no planeta Terra por muitos e muitos séculos, que mais tarde vocês possam ver a história e pensar uma história que é contada há muitos tempos em muitas religiões, mas que na verdade é uma lição de vida. A história de hoje chama-se Os 3 Conselhos. Numa cidadezinha do interior, muito dos antigamente, onde não se tinha nenhum recurso, não tinha praticamente nada do que temos hoje, era bem afastada, vivia um casal de jovens enamorados, eram casados e não tinha muito o que fazer da vida, simplesmente passar dificuldades. Eles se amavam muito, mas a cada dia que passava ficava mais difícil conseguir o sustento. Plantação, roça, nada disso dava certo. Era um sertão muito sofrido, muito calor, muita seca, e não tinha ninguém mesmo ali por perto deles. Era muito difícil, não tinha nem vizinho, não tinha nada. E o casal orava e cada dia ficava pior, rezava e cada dia ficou pior. E teve um dia, eu vou chamar de João e Maria para ficar assim mais fácil de lembrar os nomes, porque a gente passa dos 50 e começa a esquecer os nomes. Então o jovem João falou para Maria: Maria, não tem outro jeito, eu vou ter que sair por esse mundo afora para procurar um emprego, para poder ganhar um sustento, para no futuro você ter uma vida mais tranquila. Então eu vou partir em busca de emprego, mas não é igual hoje que você trabalhava aí e voltava para casa. Naquele tempo lá ele ia aventurar pelo mundo, ia deixar na mão de Deus lá que cuidasse da Maria dele, e ele ia seguir pelo mundo, arrumar um emprego, depois de um tempo voltaria. E começou aquele chora, ah, meu amado, não vá, mas eu preciso ir. E João falou para Maria: Maria, eu só lhe peço uma coisa, seja fiel comigo, seja fiel, porque eu te amo muito, não sei o que eu vou fazer se você me trair. E ela falou para ele: pode ir sossegado, eu sei que você vai demorar muitos anos talvez, porque naquela época era difícil, né? Ele falou para ele: pode ir sem medo.
Então, muito contrariado, mas muito decidido, João começou a sua jornada em busca de uma vida melhor para trazer um futuro para sua esposa, para Maria. Passaram muitos anos, muitos nãos, muitas portas batendo, e já estava muito longe, mas muito longe, questão de talvez, quem sabe até caminhada, talvez até meses de caminhada, ele encontra uma fazenda muito próspera e resolve procurar lá o dono da fazenda. Ele consegue encontrar o dono da fazenda, conta toda a sua história para ele, e o dono da fazenda resolve lhe fazer uma proposta. Olha o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, mas você vai trabalhando e depois de um tempo, quando você resolver, se você resolver um dia ir embora, eu te acerto tudo de uma vez só. Aí você vai ter o suficiente para poder ficar bons anos tranquilo. E como não tinha outra alternativa, João aceitou o emprego e trabalhou anos a fio, muitos anos, e não pegava nenhum centavo. Pedia para o patrão guardar, que quando ele tivesse já um tempo legal, ele ia pegar o dinheiro e ia voltar para casa. Só comia, dormia e trabalhava, pensando na Maria. Passou um bom tempo, passou alguns anos, mais ou menos uns, olha só, antigamente o pessoal era determinado, né? Passaram uns 15, 17, 18 anos, e não aguentou mais de dor, de saudade da Maria, e falou, olha patrão, é o seguinte, eu quero que o senhor me acerte as contas, que eu preciso voltar para minha Maria, já estou mais velho, olha só, já passou 15 anos, passou quase... Mas ele perdeu a noção do tempo, né? Mas tinha passado bastante tempo. Então o patrão falou para ele o seguinte, olha, como eu te prometi, eu vou te pagar tudo que seus anos de trabalho. Mas é o seguinte, ó, eu tenho uma proposta para você. Ou você recebe todo esse dinheiro, ou você vai querer receber os 3 conselhos que você vai usar para toda a sua vida. É muito importante, vai te salvar muito. Os 3 conselhos eu usei na minha vida e para mim é muito bom. E agora, o que é que eu faço? O João ficou pensando, o dinheiro, os 3 conselhos, o dinheiro pode acabar, os 3 conselhos pode ser bom, e depois eu posso dar um jeito, o dinheiro acaba, o conselho vai me levar a vida inteira. E ficou pensando, passou a noite inteira acordado e decidiu na manhã seguinte, patrão, eu quero os 3 conselhos. Tem certeza? Tem. Então eu vou lhe dar os 3 conselhos. O primeiro conselho, João: nunca tome atalhos na sua vida, porque caminhos curtos podem te levar a lugares que você não vai gostar e vai te fazer mal. Aí João ficou, pô, sacanagem, uma grana o cara vem um conselho desse. Tá bom. O segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade pode lhe fazer muito mal e até mesmo, quem sabe, tirar a sua vida ou coisa pior. O segundo conselho foi dado, ele já estava ficando impaciente, mas puxa vida, isso é conselho? Eu prefiro, quem sabe, eu me arrependi, mas já falei, não tem jeito, tem palavra, né? Então tá bom, qual que é o terceiro conselho? O terceiro conselho é: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois poderá se arrepender amargamente para o resto da vida e não ter volta. Só isso? Sim, esses são os 3 conselhos. Como você pediu, você preferiu os 3 conselhos e não o pagamento. E João começou então o caminho de volta, sem dinheiro. Mas mesmo assim o patrão deu um lanche para ele, né? Embrulhadinho lá, e falou: esse aqui é para você comer no caminho, e esse outro aqui é para você abrir quando chegar na sua casa. Chegando lá você vai dividir, ou ter alguma coisinha pelo menos para passar uns diazinhos. E foi embora. Era muito longe, mas muito longe, e João não tinha nem um cavalo para andar, para ajudar o caminho, e foi indo. De repente, num bom andar, bom caminhar, ele encontra uma pessoa que fala: para onde você vai? Eu vou lá para a cidade assim, lá que eu moro lá, vou buscar lá, vou rever minha esposa. Ah, mas é muito longe. Eu conheço um atalho que vai encurtar a tua viagem em 3 dias. E João falou: ah, legal, 3 dias, né? Eu vou pegar esse atalho. E começou a chegar perto do atalho, ali parou e lembrou do primeiro conselho: nunca tome atalhos em sua vida, em seu caminho,
E ele falou, não vou, não, vou seguir o conselho. Afinal de contas, foi meu trabalho de tantos anos, né? E seguiu o conselho, ele não pegou atalho e voltou para o caminho maior que ele conhecia. Mais à frente, depois de algum dia ou 2 dias, ele encontrou uma pessoa e falou, poxa, ainda bem que você não pegou aquele atalho. Aquele atalho é usado há muito tempo para fazer emboscada. E os malfeitores, quando alguém pega aquele atalho, roubam tudo que a pessoa tem, e se não tem nada, acabam matando a pessoa. E João falou, ainda bem que eu segui o primeiro conselho. Caramba, que maravilha. Então, continuou a viagem, caminhando, e uma noite ele tinha uma economiazinha que o patrão deu para ele para a viagem. Não foi aquilo tudo que ele merecia, que ele precisava, mas foi que para ajudar na viagem, né? Então ele resolveu, depois de muito andar, muito dormir no relento, resolveu uma noite entrar numa pousada e dormir lá num quartinho, tomar um banho para poder se refazer. Então ele se hospedou e de noite ele escutava uma porta ao lado do seu quarto, muitos gritos e batidas, muitos gritos. Ele ficava até assim, e agora? O que é isso? Eu acho que eu vou lá ver o que é. Eu vou lá abrir essa porta e ver o que está acontecendo. E a curiosidade, ele ficava, vou, não vou. Quando ele chegou perto da porta e colocou a mão na maçaneta para abrir, ele lembrou do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade pode realmente lhe dar problemas ou até mesmo lhe matar. Ele, vou seguir o conselho, e conseguiu. Aí no outro dia, na hora de ir embora, ele conversou com o dono da pousadinha e falou, poxa vida, um barulhão naquele quarto da frente, o que era? O senhor me desculpe, ali eu tenho um filho especial que ele tem muitos problemas, às vezes ele fica tão agitado que pega objetos, pega faca, e se alguém entrar ele pode até matar a pessoa. Já aconteceu isso já, ele matar um hóspede aqui. E João falou, ainda bem que eu segui o segundo conselho, realmente está sendo bom para mim esse conselho. Se eu fosse curioso, podia estar morto essa hora, né? Então ele estava lá, falou, graças a Deus e aos conselhos que eu peguei, e seguiu viagem para casa de novo. Andou uns bons par de légua, como fala o pessoal, né, Reinaldo? Tudo bem? Ela tá Tapetininga não, viu? Essa história, viu? Se foi uns 50 anos atrás. Tá lembrando do teu sertãozinho lá de Tapetininga, né? Lugarzinho bom, né? Então andou. E quando já estava se aproximando da casinha de madeirinha que ele deixou há muitos anos, ele percebeu que estava assim um pouco acesinha a luzinha, né? Que é o lampiãozinho aceso. E de longe ele percebeu 2 vultos dentro da casa. Um que lhe era totalmente familiar, que era da sua esposa, da Maria, que deixou há mais de 15 anos atrás, quase 18 anos atrás. E outro vulto que ele percebia que estava abraçando a Maria era de um homem, pela silhueta, da altura um pouquinho maior que Maria. Ele percebeu que estavam se abraçando. E ele, vendo de longe, começou a pulsar um ódio dentro do seu coração. Começou a dar uma raiva dentro dele. Ele pensou assim: me traiu. Jurou para mim que não ia me trair. Eu vou pegar esses 2 sem vergonha e vou pinchar, essa foi boa, hein? Vou pinchar o facão, vou matar os 2. E começou já a ficar vermelho, suando, começou a querer correr em direção à casa, quando de repente ele travou e lembrou do terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, porque você pode se arrepender para a vida inteira e não ter mais volta. Respirou fundo e tomou coragem para ir devagarzinho. Chegando mais perto, os 2 que estavam dentro da casa perceberam que estavam aproximando e foram para o Pedro, para a varandinha, e começaram a chorar. E ela falou: João. Aí falou para o Pedro, é seu pai que está voltando depois de 18 anos. Porque quando João saiu, Maria estava grávida de algumas semanas talvez, e não dava nem para saber, nem ela sabia, nem ele. E era o filho do João. E o terceiro conselho foi seguido com muita sabedoria. Não tomou decisão em momento de ódio,
pois talvez tivesse matado não só o amor da sua vida, como o seu filho também. Então esses 3 conselhos são realmente muito, muito, muito importantes para a nossa vida. O pão, é verdade. Então foram tomar um cafezinho, ele tinha guardado ali com, aquela bolsinha que o patrão mandou para ele, e quando abriu, tinha o pão e um envelopezinho com dinheiro suficiente para viver pelo menos uns 2, 3 anos, ou até mais. Era todo o capital do trabalho que ele tinha, que o patrão falou que não ia dar para ele, ia dar os 3 conselhos. Mas o patrão deu os 3 conselhos e todo o pagamento de todos os anos do nosso irmão João. Essa historinha arrepia o cabelo, né, Joaquim? O que você acha dela, meu irmão? Se arrepia e ensina como viver na paz, no amor e no sentimento de Deus. Deus é a razão. Se cometermos atitudes incoerentes, impensadamente, no auge dos aborrecimentos, das circunstâncias que a vida nos dá, e ter calma, paciência, e a glória está nas suas mãos. Foi o que aconteceu com o grande amigo João. Sei que já são 8 horas, mas para não perder o costume, nós vamos dar uma lida no Evangelho de Jesus, que fala, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele acredita que nós temos muitas vidas sucessivas, né? Eu sei que vai de encontro a muitos dogmas de outras religiões, mas nós temos esse aprendizado secular e temos até provas dentro de uma razão, observando, por exemplo, quando você tem uma criança que tem 2, 3 anos de idade e de repente começa a falar no outro idioma, sem ter contato com a internet, que hoje em dia seria mais fácil falar assim, né? E nem ter tido nenhum aprendizado. Ou então crianças que têm 7 anos de idade e de repente tocam habilmente um instrumento musical sem nunca ter tido contato com aulas de música. Então tudo isso a gente não consegue explicação nas outras doutrinas, né? E no Espiritismo mostra o seguinte, que cada vez que a gente vem para a Terra, a gente tem um aprendizado. E quando a gente volta para o Pai, para a pátria espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, ele volta e continua vivendo lá. Só que passado um bom tempo, quando houver necessidade, esse espírito retorna para a Terra numa nova vida, num corpo diferente, mas toda a sua bagagem de aprendizado fica como que anestesiada lá na sua mente espiritual, e de acordo com as suas atividades, ele vai começando a resgatar esses ensinamentos. Isso explicaria o caso das músicas, das habilidades. Tem irmãos que já são matemáticos, já são médicos, com 7, 10, 15 anos de idade, estão fazendo cirurgia. Como explicar isso, né? Então, a reencarnação, ela é, na verdade, a única explicação para isso. Então, eu peço que possamos tomar conhecimento daquilo que nós não conhecemos antes de fazermos pré-julgamentos, porque eu procuro também, toda vez que tem alguma novidade que eu acho que não é assim, antes de tirar a minha conclusão, eu vou aos livros, vou às internets, vendo alguma sequência de 50, 30 vídeos, para depois poder raciocinar com a inteligência que Deus me deu, para a gente poder entender. É verdade, Deus é infinitamente justo e bom, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, porque a reencarnação explica não só as coisas boas que têm as pessoas, mas também os defeitos, as doenças, as dores. Porque se a gente imaginar, se Deus é justo e bom, por que uma pessoa nasceria com problema numa perna ou num braço e outra criança perfeita? Então isso para nós, e nosso modo de ver, estritamente humano e terreno, estaremos achando que Deus estaria castigando aquela pessoa. Mas castigando porque você acabou de nascer, não fez nada de errado? Então tudo isso é explicado na reencarnação, né? A reencarnação é para nós uma certeza. Então eu peço aos irmãos que ainda não têm esse entendimento como nós temos, que procure se informar mais,
usa mais a inteligência que Deus deu para nós. Existem milhões de casos relatados que não tem outra justificativa a não ser cremos na reencarnação. Então o texto aqui é um pouco longo, eu vou resumir, que fala da reencarnação e da ressurreição. A ressurreição é um dogma colocado na Igreja Católica e em outras igrejas demais, no qual nós estaríamos aguardando na terra, depois que nós morrermos, o juízo final, que seria a ressurreição. Fala-se da ressurreição do justo, essas coisas mais, né? Só que é o seguinte, as igrejas, de uma forma geral, acreditam que a ressurreição seria a volta à vida com o mesmo corpo que nós estamos agora, esse corpo aqui, né? E a ciência nos prova que para Deus nada é impossível, com certeza, concordo. Mas imagine o trabalho que ia dar esse mesmo corpo desde o início dos tempos. Todas as pessoas que fossem morrendo, que foram enterradas, que foram decompostas, que foram totalmente já colocadas de volta à natureza, tivesse que ressurgir, ou a ressurreição, no mesmo corpo. Imagina como seria, né? Porque nosso corpo, uma decomposição, as nossas células são desfeitas do corpo físico, e um vai para um animal, outro vai para uma planta, outro vai para a água, e tudo vai se renovando, porque na natureza nada se perde. Então a ressurreição fala assim, o retorno à vida no mesmo corpo que você já tinha. Agora vamos ver o que fala a reencarnação. A reencarnação é o retorno do mesmo espírito, o ser pensante, num corpo que foi criado para ele, para uma nova ocasião. Ou seja, a cada vez que nós reencarnamos, nós estamos voltando da parte espiritual para o mundo das formas, para o corpo, um corpo diferente, sempre criado para cada vez que a gente vem para a Terra. Então essa é a única diferença da ressurreição e a reencarnação. Percebam que o princípio é o mesmo, ou seja, a vida eterna. Só que para as religiões, de uma forma geral, essa vida seria quando Jesus voltasse, mas sabe lá quando, e que todo mundo estaria ressurgindo entre os mortos. Todo mundo com seus corpos de talvez centenas de anos já depositado ali sobre o solo, ou até mesmo cremado. E as cremações? Cremações, para refazer tudo aquilo. Pessoal, tem gente que joga cinza no mar, na montanha, do avião. Imagine se Deus é inteligente pra caramba, ele ia ter trabalho para tudo isso aí. É mais fácil você pegar um corpo novo, mais novinho. Eu até posso fazer isso. Deus poderia falar para nós, até posso fazer isso porque eu sou Deus. Mas isso não é lógico. Não tem necessidade de ter esse tempão perdido. Então, a doutrina de Jesus através do Espiritismo, Allan Kardec, que faz para nós toda essa colocação, através de conselhos, através de estudos, através de dados comprovados, até mesmo cientificamente, através de experiências, nos traz o amor de Jesus, a razão, o pensamento, né, que nos deixa de uma forma mais racionais possíveis, mas sem esfriar o nosso coração. Então espero que essa manhã tenha sido muito produtiva para todos nós. Um grande abraço para todo o povão que está aí. O Reinaldo de Paula, o corneteiro do exército, hoje ele é um músico, quase músico, né? Eu vejo suas lives aí tocando os saques. Um dia veio você arranhando o violão, você na igreja lá, cantando, louvando o Senhor. Isso é muito importante, a gente se apegar de coração, de alma, a uma religião que nos religue a Deus. Agora os detalhes, isso aí não tem tanta importância, mas a gente vai despertando a cada momento e vai ficando curioso, porque o ser humano tem que ser um pouco curioso também, mas tem que aprender, mas tem que respeitar a sua forma, o seu tempo, né? Cada um tem um tempo. Então, mais uma vez, Reinaldão, um abraço para você. No meio da história, eu vi o seu nome aqui, eu lembrei lá daquele acampamento que a gente fez lá em Itapetininga, lá que a gente era guerrilheiro. Guerrilheiro do bem, né? Era um exercício militar, nada disso não, sempre fomos do bem, né, Reinaldo? Então a gente andava lá e eu lembrei lá de umas passagens que teve lá no sertão lá de Itapetininga. Meu irmão, um abraço para você, um abraço para a Lourdinha, que eu ainda não vi, mas vai ver depois, que ela está com os compromissos, eu acho, de trabalho, não sei o que é. E um abraço para todo mundo que vai vir assistir esse vídeo, e relembrando
que enquanto tiver essa história de pandemia, mais ou menos, a gente vai estar aqui todos os dias, às 7h45, contando uma historinha, fazendo evangelho, num bate-papo fraterno. Fique com Jesus, com Deus nosso Pai, e o Joaquim vai dar para vocês um bom dia e um até mais. Obrigado, gente. É com satisfação, com alegria, de podermos ter acordado, de ter recebido a glória de Deus, de estarmos aqui. Retornaremos amanhã constantemente, com vontade, com desejo de cumprir a missão que Jesus nos deu, com muita alegria e perfeição que Ele nos dá. Fique com Deus, até amanhã, se Deus nos permitir. Obrigado, pessoal, um abraço, um beijo.